Hoje, dia 2 de janeiro de 2019, ou seja, primeiro dia útil do ano de 2020. E eu quero aproveitar essa caminhada, que eu estou me dirigindo a um lugar secreto, para fazer as minhas orações. Porque sempre que eu venho para a Europa, eu procuro sempre me refugiar nos lugares solitários onde eu possa clamar, né, e invocar o nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que vida cristã é um desafio diário, né? E nós temos que estar se revestindo desse poder, desta unção que vem do Senhor. Porque nós temos uma luta a travar diariamente. E temos que estar realmente preparados para combater o bom combate. E a oração é uma arma poderosa que nós temos nas nossas vidas, né? Porque eu me lembro que os muros de Jericó, eles eram impossíveis de ser derrubados. Mas, segundo a Bíblia, o povo de Israel circulava em volta daqueles muros que eram intransponíveis. E apenas com gritos, né? Com a oração, invocando o nome do Senhor, aqueles muros foram derrubados. E nós podemos orar também para que Deus derrube essas barreiras que nos impedem de nós termos acesso cada dia no santuário dos santos. Eu tenho percebido nesses anos de ministério que a própria igreja, os chamados evangélicos, não digo todos, não estou generalizando, eles não aceitam a sua maneira de ser. Ou seja, de você ser um pregador explícito que transmite a verdade sem nenhum tipo de receio de falar a verdade. De denunciar o pecado na igreja, denunciar os picaretas de plantão, como Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Cláudio Duarte, esse outro picareta do Max Feliciano, e tantos, como Silas Malafaia. Se a gente fala a verdade e denuncia-os, a igreja se levanta contra você. E até me disseram que eu não devo julgar. Quem julga é Deus. É claro que quem julga é Deus. Só que Deus nos dá autoridade para a gente não só julgar, mas condenar. Porque Paulo diz numa das suas cartas: condenai as obras infrutuosas das trevas. Porque até o que eles dizem é abominável. Então nós temos que condenar, querido. Não a pessoa em si, mas as suas obras. E Deus usa os seus servos para isso. Para denunciar e até condenar as obras infrutuosas, segundo a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e não entende. Quantas vezes os profetas do Senhor foram mortos porque condenavam as obras infrutuosas das trevas da época. Exemplo foi o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Leia lá a carta de Atos, quando ele faz aquele discurso, chamou aquele povo de assassinos. Vocês crucificaram, mataram o justo. E não foi verdade? Quem que matou Jesus? Quem o levou para a condenação? Não foi os sacerdotes, os judeus? Jesus disse a eles: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Mas agora vocês procuram me matar, homem que tem dito a verdade. Amém? Então, se Jesus foi repudiado, rejeitado e crucificado por ser a própria verdade, quem vive a verdade vai ser perseguido também. Por isso que o próprio Jesus disse: vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por esse motivo o mundo vos odeia. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes eu vos escolhi, por esse motivo o mundo vos odeia. E esse mundo que Cristo falou, não é onde estão as prostitutas, os bêbados, os drogados, os promíscuos. É o mundo religioso, querido. É o mundo que se diz cristão e não são, como diz lá em Apocalipse. Se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Palavra do Senhor, leia a Bíblia. Jesus fez um discurso
para o povo judeu que aquele discurso é uma prova que o Senhor não veio para massagear ego de líderes religiosos, mas falar a verdade. E no Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 42, o povo judeu dizia: nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. E Jesus lhe dirigiu essas palavras: se vós fosseis filho de Deus, vocês me amariam, porque eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não entendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi assassino, homicida, desde o princípio, porque nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas por que eu vos digo a verdade e não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por esse motivo vós não me ouvis, porque não sois de Deus. Agora eu pergunto para você, querido, o que você faria se você estivesse naquela cúpula lá de religiosos e Cristo dizia que você também é um filho do diabo, porque você não entende a linguagem do Espírito Santo e não crê na palavra? Você ia se levantar contra Jesus? Você ia dizer: não, Senhor, você não pode falar isso. Isso é uma blasfêmia, nós somos um povo religioso, nós não perdemos culto, falamos em línguas estranhas, damos nosso dízimo. E daí? Mateus capítulo 7, o verso 21, segundo a Bíblia, naquele dia muitos vão dizer, pastores, ministros, apóstolos desse século, e dirão para o Senhor: Senhor, no teu nome curamos. É claro que eles curaram. O nome de Jesus tem poder para curar. Em meu nome está escrito. Senhor, no teu nome expelimos demônios. É óbvio que eles expeliram demônios, pelo nome de Jesus. Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Fizeram maravilhas, ficaram riquíssimos, bilionários, usando o nome de Jesus. Como a Igreja Universal até criou o Templo de Salomão, que virou ponto turístico, né? Mas lá não se prega o Evangelho de Jesus, no Templo de Salomão. Lá se fala mais em dinheiro, em teologia da prosperidade, do que o Evangelho pleno de Jesus. Esse filho do diabo, Edir Macedo, ele é tão satânico que ele reprovou o milagre de Jesus. Está no YouTube. Sabe o que ele falou? Esse milagre de Jesus, para que serve? Não beneficiou ninguém. Olha, cidadão, o cara falando que Jesus, o milagre de transformar água em vinho, não transforma a vida de ninguém. Está no YouTube, palavras dele. E esse maldito, falando num dos livros dele, nos Passos de Jesus, página 66, ele diz o seguinte, que Deus revelou para ele, que o dinheiro na igreja é o sangue de Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia, mas vai denunciá-los e o mundo vai ficar contra você, o mundo evangélico. O cara fala uma blasfêmia dessa e nós engolimos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como de Deus e na presença de Deus. Amém? Será que eles andam na presença de Deus, como Paulo, os apóstolos e os profetas andavam? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Deus diz para o patriarca Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E a outra passagem da Bíblia que fala de uma maneira agora ao contrário, ou seja, em Amós está escrito, poderá andar dois juntos sem estarem de acordo? Como é que você diz que anda com Deus, na presença de Deus, e não está de acordo com a palavra dele? Então você está se enganando a si próprio.
Jesus diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aí está o segredo, querido. É guardar a palavra, é viver a palavra. É profetizar a palavra. A palavra que faz tudo. É ela que aumenta a fé, como dizia Paulo. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ela que santifica. Porque Jesus diz em João 17, o verso 17, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém? É ela que gera, é ela que salva. Porque Tiago, capítulo 1, o versículo 21, também está escrito, recebei com mansidão a palavra que foi enxertada em vós, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? E Jesus foi mais além. Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Será que nós estamos priorizando a palavra? Hoje os pastores dão mais tempo para os louvores, para as danças, para o show gospel, do que para a palavra. Quando você passa de 20 minutos, o povo já começa a se inquietar nos bancos para ir embora, porque não suporta ouvir a palavra. Mas quando tem um cantor gospel, como Aline Barros, Cassiane, Diante do Trono, Fernandinho, Kleber Lucas, o pessoal nem olha no relógio. Se ficar até 1h da madrugada, eles ficam lá ouvindo os seus cantores gospel. Mas para ouvir a mensagem de Cristo, eles torcem o nariz. Por isso que diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, o verso 10. Jeremias tinha uma dificuldade tremenda de transmitir a palavra do Deus vivo para aquela geração da sua época. E no ato de indignação, Jeremias disse, a quem falarei? E testemunharei para que se ouça, eis que os seus ouvidos estão tampados e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Está escrito, Jeremias capítulo 6, o verso 10. Querido e querida que está ouvindo essa mensagem, se aquela geração de 2.700 anos atrás, eles não tinham a internet, não tinham essa evolução tecnológica, não tinham cinema, não tinham essas grandes atrações que o mundo oferece, eles não tinham naves espaciais, automóveis, nem descarga para dar no banheiro. Naquela época não havia descarga, era na base da privada. E mesmo assim eles eram orgulhosos, tinham vergonha e não gostavam da palavra do Senhor. Agora eu te pergunto, será que essa geração de evangélicos, essa geração gospel, gosta da palavra do Senhor? Vive a palavra do Senhor? Eu falo com grande convicção, não. Quem diz isso não sou eu, é o Espírito Santo. Porque Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, verso 8, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? Pense nisso. Leia Lucas 18, verso 8. O Senhor está voltando, querido. O Senhor está às portas. E aí daquele que não tiver com a sua vida centralizada na palavra, que não tem o azeite, a unção do Espírito Santo. Jesus fez uma parábola das 10 virgens. Todas eram virgens. Todas eram noiva, só que havia 5 prudentes, que estavam com a lamparina cheia de azeite, e havia 5 loucas, que estavam com as lamparinas apagadas, vazias. E quando o noivo chegou, houve um grito, o noivo está às portas, e as 5 prudentes estão com as lamparinas cheias de azeite,
foram de encontro ao noivo, e o noivo as recebeu com honras, porque elas são cheias do Espírito Santo. Mas as loucas, querido, quando souberam que o noivo estava chegando, elas bateram na porta e diziam para as prudentes: dá um pouco do vosso azeite, estamos morrendo. E as prudentes disseram às loucas: vão comprar, vão lá batalhar para ter esse azeite. Sabe o que Deus me revela? Há muito crente com as lamparinas apagadas, estão na igreja, mas o coração apagado sem Deus, sem chama do Espírito Santo. E quando o Senhor voltar, querido, ai daquele que não tiver com a sua vida no altar do Senhor. Vai ficar porque não foi prudente. Foi um louco. A pior loucura é estar na igreja, ser batizado, ouvir a mensagem e não viver a palavra. É pior do que o descrente. Porque o descrente não sabe o valor dessas palavras. Não leva uma Bíblia embaixo do braço. E há muita gente que leva a Bíblia embaixo do braço, mas não leva a palavra no coração. Por isso que Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. É o que está ocorrendo na nossa geração do século 21, como nas gerações passadas. São apenas crentes carnais. Paulo falou isso para a igreja dos Coríntios, hein? Porventura não tenho razão de dizer-vos que sois carnais? Porque uns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Pedro. Havia uma competitividade violenta naquela época. E Paulo os repreendeu e disse-lhes: porventura não tenho razão de dizer-vos que vós sois carnais e que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Porque nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus é que dá o crescimento, deve ser glorificado, temido e obedecido. Para concluir esta mensagem, falando em temor, temer a palavra, há muita gente em busca de grandes ministérios, de grandes templos, grandes movimentos. E na carta no livro de Isaías 66, o verso 1, lê lá. Está escrito: que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? O céu é meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa vocês vão edificar? Qual é o templo? E disse o Senhor: eis para quem eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, e para aquele que treme diante da minha palavra. Amém, queridos? Leia a Bíblia. Se está escrito é porque é real. Temos que cumprir o que está escrito. Deus não se pressiona por grandes templos, nem por movimentos de Benihim, nem com esse movimento da Igreja Universal, Assembleia de Deus, Batista, esses picareta que usam a Bíblia como marketing comercial. Porque Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Todo aquele que faz o evangelho um comércio, cobra para pregar, não é enviado de Deus. Falo isso sem medo de errar. Porque Jesus jamais fará da sua palavra um marketing. Porque ele pagou um preço de sangue na cruz. Ele é que é o dono da igreja. E dizia a Pedro: vós fostes resgatados, não com prata e nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, querido, não venha querer se opor quando o pregador prega a verdade. Se você se opor ao mensageiro do Senhor, você está dando um murro em ponta de faca e está procurando a sua própria condenação. Porque Deus não tem um culpado por inocente. E você está ouvindo a verdade e às vezes está reprovando a verdade e aceita esse maldito do Cláudio Duarte. Cláudio Duarte é um maldito que a maioria respeita, bate palma e paga ingresso para ouvir a palhaçada dele.
e você falar a verdade de graça com a unção do Espírito Santo e os crentes se revoltam contra você. Eu já recebi crítica de muitas mulheres, principalmente evangélicas, quando eu falei do Cláudio Duarte. Você não pode falar mal do ungido de Deus. Ele é um homem de Deus. Quem homem de Deus é este que fala palavras imorais de baixo nível? As pessoas estão ouvindo, mas não entendem. E defende um cafajeste daquele. Mas isso é para cumprir as escrituras. Porque o povo judeu, que dizia que era religioso, que era filho de Deus, eles queriam Barrabás, que era um bandido. Solta-nos Barrabás. E o vosso rei? Crucifica-o, crucifica-o. Hoje é a mesma coisa. A igreja evangélica, católica, qualquer religião, não quer Jesus como seu mestre. Querem os líderes que falam aquilo que eles gostam de ouvir, mas não querem ouvir e praticar aquilo que o Senhor fala. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Aí está a razão porque a maioria se revolta quando você prega a verdade. Porque eles não amam a palavra, são oportunistas. Jesus, quando estava lá em Cafarnaum, uma multidão parou ele e foi atrás dele e falou: Senhor, quando tu chegasses aqui, preocupados, né, em receber Jesus? Não. Cristo, conhecendo o coração deles, disse-lhes: vocês me amam ou vocês me seguem porque vocês comeram os pães e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. O verdadeiro cristão é aquele que investe na eternidade, aquele que investe nos valores espirituais, como o Paulo, os demais apóstolos e profetas investiram. Uma vez o apóstolo Paulo disse: eu não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o justo. Isto é homem de Deus, que segue a carreira com determinação. E quando Paulo terminou a carreira, ele falou: combati o bom combate, cumpri a carreira que me estava proposta e guardei a fé. Só me resta agora a coroa da vida, que o justo juiz me reservou a mim, não somente a mim, mas a todos que esperam em sua vinda. Será que você e eu estamos preparados para a volta do Senhor? Diz que ele vai voltar como um ladrão da noite. Vai voltar como aconteceu com o dilúvio. E Cristo falou sobre o dilúvio. Jesus diz: nos dias de Noé comiam, bebiam, compravam, vendiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na volta do Filho do Homem. Quem falou isto? Jesus Cristo. Ai de você, ai de mim se eu não estiver me preparando. Nós temos tempo para se preparar. Temos oportunidade para consertar nosso altar, mas nós não queremos. Deixa de estar perante nós o Santo de Israel. Diga para nós palavras aprazíveis. Isso está escrito em Isaías capítulo 30 e o versículo 9. Diz que aquele povo não gostava de ouvir a palavra de Deus também. Mas Jesus também disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ninguém é obrigado a receber essas palavras, nem pôr em prática. Nem a grande top model Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais glamurosas do mundo fashion, nem ela com seu glamour e beleza e riqueza é obrigada a se sentir bem com as palavras de Cristo e colocá-las em prática. Mas um dia ela vai ser obrigada a descer à sepultura. Como eu, o Souza, vai descer, você vai descer e toda a humanidade vai descer. Ou não? Faz um mês que o grande apresentador da televisão brasileira, um dos maiores apresentadores, Gugu Liberato, laçou a mansão na Flórida, subiu lá no sótão para arrumar um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado, se desequilibrou e morreu de uma maneira terrível. E agora estão falando que ele era gay, que aquele casamento era arrumado. Pode até ser. E no dia do juízo final? Qual vai ser o argumento do seu Gugu Liberato, ou meu, ou seu, se não estiver no altar do Senhor? Não tem desculpa. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O fogo não apaga e o bicho não morre. Quem falou isto? Jesus Cristo. E Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Quando você não aplica essas palavras, quando você não crê e não vive essas palavras, você está dizendo que Jesus é mentiroso, que tudo que ele falou não vai se cumprir. Mas sabe o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 e o verso 3? Se todos nós, incrédulos, não crê no que Cristo falou, nem por isso a palavra dele perde a sua autenticidade. Aí Paulo acrescenta, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que Deus fala é que nesse céu que está aqui, o universo, diz lá o grande profeta Josué, eu tomo o céu e a terra por testemunha, que vocês ouviram a verdade. Então o próprio céu, o próprio universo é testemunha. O rei Davi, sabendo disso, falou no Salmo 19, e o verso 1. O céu manifesta a glória de Deus, e as estrelas anunciam as obras das suas mãos. Sem voz, sem clamor, a mensagem é pregada através do universo. E Deus vai fazer a obra dele pelo poder dessa palavra. Porque ele criou o céu e a terra pelo universo, pela palavra. Haja o céu, e aí está o céu, o sol, as estrelas, a terra. Foi tudo pela palavra. A palavra dele não volta para ele vazia, querido. A Bíblia diz, como a chuva cai para a terra e rega a sua superfície, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me aprouve. E vai fazer, viu, querido? Para concluir, hoje há muitos evangelistas, pastores e missionários que não estão pregando evangelho genuíno, pregam evangelho light, soft, aquele evangelho para massagear o ego dos seus membros. Tem até o evangelho coaching, né? O evangelho de técnicas para adquirir bênçãos. Isso é do diabo. O único meio de salvar a humanidade, de salvar um pecador, é o evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque na carta do apóstolo Paulo, capítulo 1 e o versículo 21, carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 1 e 21 está escrito: o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas tanto para os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, queridos? Leia a Bíblia. Examine as escrituras, está escrito. Jesus diz, vós errais, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que a Maria está errando o alvo, está sendo destruída, porque no livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 4 em diante, está escrito, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A verdade ou não é? Uma das coisas que Deus mais se sente prazeroso, Deus se alegra, é quando um homem procura conhecê-lo. Porque no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, se me falar a memória, o versículo 16 em diante, lê todo o 9, 16 em diante, está escrito: não se glorie o rico nas suas riquezas, nem o forte nas suas forças, nem o sábio na sua sabedoria. Mas se alguém se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Amém, queridos? Leia. Deus se agrada quando você procura conhecê-lo, ter intimidade com Ele, ter conexão com Ele. Porque Jesus diz para Pedro, Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. Mas o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Eu interpreto essa passagem que quando você ora, clama, é fiel, se santifica e busca a Deus,
Você está em conexão com Deus. Você se ligou aqui na terra, mas a sua fé, a sua oração